Vamos falar hoje sobre árvores, tá? Então, a árvore é uma estrutura também bastante utilizada na computação, tá? E principalmente porque ela tem uma alta performance, né? De busca, de encontrar, de montar, e enfim, tem várias outras coisas. Além disso, existem várias variações de árvores, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje da estrutura de árvore, da árvore binária, e nas próximas aulas a gente vai falar sobre outros tipos de árvore, que elas têm as suas particularidades, né? Tem a árvore AVL, a árvore rubro-negra, a árvore B+, árvore B, enfim, tem vários tipos de árvore aí, tá bom? A gente vai falar sobre algumas durante toda essa unidade 3. Então, a unidade 3 é praticamente dedicada às árvores, tá bom? Ao verde, né? Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a terminologia de árvores, tá? Como criar uma árvore binária de busca, como percorrer uma árvore e como eu posso adicionar e remover nós de uma árvore, tá bom? Nessa estrutura, galera, a gente vai ter um misto, tá? De listas encadeadas, beleza? E também trabalhar um pouquinho com recursividade, tá? Então, como eu falei lá, quando a gente estava falando de recursividade, né, a gente vai ver muitas estruturas, algoritmos que utilizam recursividade, né? Em árvore, a gente vai ver alguns casos disso, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que é uma árvore, né? Uma tree, em inglês, né? Então, a árvore é um modelo abstrato de uma estrutura hierárquica, certo? E um exemplo mais comum que a gente vê de árvore, né, na vida real seria uma árvore genealógica, né? Ou um organograma de uma empresa. Então, vamos supor aqui, eu faço aqui a árvore genealógica aí do Dragon Ball, né, por exemplo. Então, aqui a gente tem como nasceu o Goku, né, a partir do Bardock e da Gina, certo? Aí vem, né, os filhos do Goku, Goten, Gohan, a... Tá faltando um, né? Não, só dois mesmo, Goten e Gohan, né? Do Goku e da Tite, e por aí vai, né? Então você tem a estrutura de árvore genealógica, onde você tem essa questão de pai e filho, né? E folhas, tá? Que a gente vai falar agora um pouquinho sobre essa terminologia agora, beleza? Mas são coisas que a gente consegue vivenciar, né? Tem casos reais, né, de árvores, beleza? Então, qual é a estrutura, né? A estrutura de árvores de árvore é dessa forma aqui, pelo menos a árvore binária, tá, galera? Porque para a gente ilustrar já para sentir o clima do que é uma árvore binária. Então, o que é uma árvore binária aqui nesse caso que vocês estão vendo na imagem? É uma árvore que só possui dois filhos, tá? Ou seja, cada nó, né, eu só posso ligar no máximo dois. No máximo, pode ter só um, mas no máximo eu só tenho dois filhos para cada nó, tá? O nó que começa tudo eu chamo de raiz, tá bom? Então aqui no caso a gente tem um nó raiz, certo? E aí cada nó, né, como eu falei, eu tenho no máximo dois filhos, né? E aí eu vou ter essa ideia de filho à direita, filho à esquerda. Eu coloco filho da direita ou filho da esquerda, né? Eu posso colocar tanto do lado quanto do outro, tá? Aqui a gente também tem uma estrutura de subtree, né? Que é uma subtree. É um pedaço da árvore interna, tá? Então, não estou pegando a árvore toda. Um pedaço da árvore, eu chamo ela de subtree, né? Subárvore, em português, tá? Aqui a gente também tem as folhas, né? O que é uma folha de uma árvore? Uma folha de uma árvore é um nó que não possui filhos, tá? Então, no caso aqui, ó, a gente tem o 3, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14, o 18, o 25. São nós que não possuem filho. Então, eu posso chamar eles de nós folha, tá? Se tiver pelo menos um filho, não é folha, tá? Folha, eu não tenho filho algum, certo? Beleza? Então, aqui está a tradução, tá? Root, raiz, internal node, nó interno, né? Leaf, folha, left child, filho da esquerda, right child, filho da direita, subtree, que seria subárvore, e o level é o nível, né? Então, no nível da árvore, eu começo sempre da raiz, né? Raiz, aqui a gente está vendo invertido, né? Mas
O nível da árvore começa da raiz. Então, nível 0, nível 2, nível 1, nível 2 e por aí vai. Até eu chegar na folha. Cheguei na folha, eu sei qual o máximo do nível da árvore, tá? Na última folha, né? A última folha vai dizer qual é o nível da árvore. Nesse caso aqui, o nível da árvore é 3, né? Então, tem o nó 0, 1, 2 e a raiz é o nó 0, é o level 0 e as folhas aqui estão todas no nível 3, tá? Se por acaso tivesse mais um nó aqui, saindo do 3, eu já teria um level 4, beleza? Então, vou até a última folha, tá? Então, a última folha vai marcar o level, né? O nível, ou então a altura da árvore. A gente também dá essa terminologia de altura da árvore. Então, beleza, galera? Alguma dúvida em relação à terminologia das árvores? Tá tranquilo? Não? Como é que tá? Ok? Legal. Então, vamos lá. Então, como eu falei, a gente vai falar um pouco sobre árvore binária. O que é uma árvore binária? A árvore binária, o nó dessa árvore, né? Ela tem no máximo 2 filhos. Então, eu posso ter nenhum filho, posso ter um filho, posso ter 2 filhos. Depois disso, eu não posso ter mais. Então, para ser binária, para uma árvore ser considerada uma árvore binária, eu posso ter no máximo 2 filhos. Por acaso, eu perguntei numa prova, né? Uma árvore binária, um nó que tem 3 filhos, pode ser considerada árvore binária? Não. Se tiver pelo menos um nó que tenha mais de 2 filhos, já não é uma árvore binária. Tá bom? Então, essa é a característica, né, de uma árvore binária. Beleza? E aí eu vou ter um filho à esquerda e um filho à direita, né? E aí, como eu falei, essa definição permite que a gente consiga fazer algoritmos mais eficazes, tá? Tanto para inserir, quanto para pesquisar, quanto para remover nós dentro dessa árvore, tá? Porque eu tenho essa particularidade, que eu só tenho esses limites, né? Essa definição, ou só tem a esquerda ou tem a direita. Se tiver um filho, ou a esquerda ou a direita. Se não tiver, é porque é folha. Pronto, acabou. Então, tenho como saber andar na árvore, né? Eu sei o que é que vai ter de um lado, o que pode ter do outro, e como eu posso avançar na árvore, tá? Então, ela é uma das estruturas bastante utilizadas, galera, para computação. Tem muitas, mas muitas aplicações mesmo de árvores, tá? Então, o que a gente vai falar na aula de hoje é a da BST, que é a Binary Search Tree, ou árvore binária de busca, tá? Olha a particularidade dessa árvore. Como eu falei, cada árvore, galera, ele tem uma particularidade, tá? A gente vai ver alguns tipos de árvore. E qual é a particularidade da BST? A particularidade da BST é que eu só vou armazenar nó com valores menores do que o meu, do lado esquerdo, e valores maiores do que o meu do lado direito, tá? Essa é a particularidade de uma BST. Então, se a gente observar aqui nessa imagem, olha, o que é que a gente tem? A gente tem aqui no nó 11, tá? Tem aqui um nó cujo valor é 11. Observa aqui, ó, o nó que está à esquerda do nó 11 é um nó que tem um valor menor do que ele, né? Então, se a raiz é 11, coloquei aqui do lado esquerdo 7, tá? E do lado direito, eu vou colocar um valor maior do que ele, né? Do que o nó pai. No caso, eu estou colocando 15. Todos os outros nós, galera, eles seguem o mesmo padrão. Observa só. Tá aqui o nó 7. À esquerda eu tenho 5, na direita eu tenho 9. Aqui eu tenho nó 5, à esquerda eu tenho 3, à direita eu tenho 6. No nó 9, à esquerda 8, à direita 10. No 15, à esquerda 13, à direita 20. Do 13, à esquerda 12, à direita 14. Do 20, à esquerda 18 e à direita 25. Tá? Então, BST é cada nó, né, nó pai, vai armazenar do seu lado esquerdo um valor menor do que ele ou igual, e do lado direito um valor menor do que ele ou igual. Certo? Então, essa é a particularidade da BST. Ficou clara a definição? Entenderam aí na imagem que eu quis dizer? Tranquilo? Pronto, ótimo.
Então, como é que é a estrutura, né? A estrutura é similar a uma lista, galera. Bem similar mesmo. O que é que, o que é que a gente tem, né? Pensa naquela lista que era a lista duplamente encadeada, né? Que a gente tinha a esquerda e a direita. Só que a gente não tem uma estrutura linear, tá? Esses ponteiros, eles vão direcionar justamente para os nós, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Nó 11. Eu vou ter um ponteiro que vai estar para o 7, para o nó 7, e um ponteiro que vai estar para o nó 15. Esses ponteiros eu vou chamar esquerda e direita. Então, a esquerda eu vou levar para o nó. A direita eu vou levar para o nó. Só que esses nós, como eu falei na ABST, menor do que ele do lado esquerdo, maior do que ele do lado direito, tá? E assim sucessivamente. Se eu tiver numa folha, ó, por exemplo, aqui eu estou na folha. Ó. Quando eu tenho uma folha, eu vou ter nulo, né? Então, o meu ponteiro da esquerda e da direita são nulos, tá? Então, essa é a estrutura de uma árvore binária de busca, tá bom, galera? Então, a gente vai trabalhar com esse tipo de estrutura aqui, beleza? Então, essa é a representação de uma árvore binária de busca. Então, a gente pode observar o seguinte, quando a gente vai inserir um dado, a gente tem que observar bem aonde a gente vai inserir esse dado, né? Porque a gente tem que manter a estrutura de árvore e essa particularidade aí de o menor está à esquerda e o maior está à direita, beleza? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Aqui é só uns comentáriozinhos, mas beleza. Como o ABST, a gente tem que ter essa comparação, né? A gente também tem que ter essa forma de comparar. Então, o que é maior, o que é menor. Então, a gente tem que ter essa estrutura de comparação. Então, a gente vai utilizar uma estrutura de comparação para isso, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para o Replit aqui. Olha só, galera. A gente tem... Tá dando para ver, tá, pessoal? De boa? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui mais. Tá bom, né? Então, o que é que a gente vai ter aqui? Ó? A gente vai ter uma estrutura só para a gente saber quem é o maior ou menor, tá? Então, aqui, se for menor, eu vou ter um valor -1, se for maior vai ser 1 e o igual vai ser 0, tá? E a estrutura de comparação, eu vou receber dois valores e aí eu vou verificar. Se eles são iguais, então eu vou retornar o que está no equals, né? Que no caso é 0. Se for menor, eu vou retornar -1. E se for maior, eu vou retornar 1. Tá? Então, essa é a estrutura, né, de comparação que eu estou usando. De novo, né, como a gente falou, essa estrutura default ela é ótima para números, né? Mas se por acaso você estiver trabalhando com estruturas de ordenação alfabética, alguma coisa do tipo, aí você já tem que mudar essa estrutura de comparação. Então, como aqui é número, aqui resolve, tá? O meu nó, a minha estrutura de nó, eu vou ter o quê? Eu vou ter a chave, certo? Que a gente está chamando lá de key, né? E a gente vai ter dois ponteiros, para o lado esquerdo e para o lado direito. Inicialmente, eles são nulos, tá? Então, left é null e right é null, beleza? E aqui é a nossa estrutura de BST, tá? Então, tem aqui uma classe Binary Search Tree. O construtor dela, eu pego a função de comparação, tá? Aqui eu inicio com uma padrão, certo? E eu inicio com a raiz igual a nula, né? Igual a null, ou seja, não tenho nenhum elemento aqui, tá? Então, se o root é null, significa que a árvore está vazia, tá bom? Beleza, vamos agora trabalhar com a inserção. Então, antes de falar da inserção, vou listar aqui algumas funções que a gente vai ver, tá? Então, a gente tem o insert. O que é que o insert faz? Ele vai inserir uma chave na árvore, tá? O search, ele vai verificar se aquela chave está dentro da árvore, beleza? Retornando verdadeiro ou falso. Se ele encontrar, ele retorna verdadeiro, beleza, está na árvore. Por exemplo, 18 está na árvore, vou verificar se o 18 está na árvore. Né? Se tiver, retorna true. Se não tiver, retorna falso, beleza? Aí a gente tem três formas de percorrer a árvore, tá, galera? Eu tenho em ordem, eu tenho pré-ordem e tenho pós-ordem, tá?
E aí a gente vai ter as características de cada um. Daqui a pouco eu vou explicar cada um. O mínimo, eu vou saber qual o menor valor da árvore. O máximo, eu vou ter o maior valor da árvore. E eu tenho uma função também que vai remover algum nó da árvore. Então, eu vou colocar uma chave e vou chamar esse método para ele remover essa chave e retornar essa chave, né? Como se fosse o pop. Eu busco, só que assim, eu não vou tirar o último. Eu vou procurar onde esse cara está. Encontrei, retorno ele e volto, ajusto a estrutura da árvore para manter, né, essa estrutura de BST, tá? Então, beleza. A inserção da árvore, pessoal, tem dois casos que a gente vai tratar, né? Primeiro caso, se a árvore estiver vazia. Se a árvore estiver vazia, ou seja, se o root for nulo, eu tenho um caso especial, que é só eu adicionar o nó. Né? Simples. Então, o disroot aponta para esse nó e pronto, certo? Só que após essa primeira inserção, eu já vou ter que começar a manter a estrutura. Então, eu joguei uma outra chave, eu vou ter que verificar. Ele é maior ou é menor do que o nó? Certo? Se for maior, eu jogo para um lado, se for menor, eu jogo para o outro. Tá? Então, a gente tem que começar a manter a estrutura. Certo? Então, no primeiro caso, o que é que acontece? Eu vou criar o nó, né? Dou um new aqui. E aí, se o root for igual a nulo, o root vai receber esse nó que eu acabei de criar. Se não, eu vou chamar uma função auxiliar chamada insertNó e mandar o root, tá? Então, o que a gente vê aqui nesse código, ó. Então, se o root, né, for nulo, eu só aponto o root para esse nó que eu acabei de criar, né? Estou criando aqui new node, certo? Se não, eu chamo essa função aqui insertNode, tá? Essa função aqui que a gente vai falar agora sobre ela. Então, quando eu já tenho o root, agora eu tenho que manter a estrutura, certo? Que estrutura é, professor? Maior vai ficar à direita. Se a chave for maior, fica à direita. Se a chave for menor, ela fica à esquerda. Essa é a estrutura, tá? Então, ó, eu vou chamar o insertNode e vou buscar. Aí, ó, entra a recursividade aqui. Eu vou ter que buscar aonde é que eu vou inserir esse cara. Eu vou inserir esse cara aonde? À direita ou à esquerda? E qual nó eu vou inserir? Certo? Aí eu vou ter que fazer uma busca nisso, tá? Então, bora observar o que é código que está fazendo. Eles faz a verificação, né? Se esse nó, né, for menor do que a raiz, né? Eu inicio com a raiz, né? Mas aqui a função ela chama um node. Então, eu vou fazer o seguinte, bora lá. Vou vir para cá, fica melhor, tá colorido, né? Então, o que acontece? Ó? Eu vou chamar o node e o key. Quem é o key? Key é a chave que eu estou querendo inserir, tá? Então, se por acaso não é root, ele vai chamar esse carinha aqui, ó. Até agora eu não criei um novo nó, tá, pessoal? Eu só estou procurando qual é a localização que eu vou criar um nó e botar o ponteiro para ele, tá? Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se, dado esse nó, né, se essa chave ela é menor ou igual que esse nó. Se ele for menor ou igual que esse nó, significa o quê? Que eu vou ter que buscar à esquerda, colocar ele à esquerda do nó, tá? Então, se ele tiver, for menor, eu vou colocar ele à esquerda. Eu vou ilustrar isso daqui melhor, né? Deixa eu abrir aqui o Jamboard. Bora lá. Qual a ideia, tá? Todo mundo vendo aí, não, Jamboard? O algoritmo funciona assim, tá, pessoal? Vou verificar,
Vou inserir aqui o 11. A minha árvore está vazia. Então, como ela está vazia, o root dela está apontando para onde? Está apontando para nulo. Beleza? Inicialmente está apontando para nulo. Aí eu venho e começo. Ó. Insere o 11. Então, quando eu insiro o 11, eu verifico. O root é nulo? É. Se o root é nulo, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um novo nó e apontar o root para esse nó. Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou ter agora um novo nó, 11, certo? E o 11, ele está apontando para onde? Para nulo, né? Para a esquerda e nulo para a direita. Só que o root está apontando para o 11. Beleza? Então, é isso que vai acontecer no primeiro insert. Tranquilo? Primeiro insert. Ok? Beleza. Agora eu vou inserir o 7. Quando eu insiro o 7, o root não é mais nulo. Né? Aí eu vou entrar naquela estrutura de insert node. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou mandar o root. Eu sempre começo com o root, galera. Então, eu envio o root para o insert node. Aí eu vou chegar no root e vou verificar. Esse nó, ele é maior ou menor que 11? Ah, 7 é menor que 11, então ele vai para a esquerda. Aí eu verifico. O nó da esquerda do 11 é nulo? É, nesse caso aqui é nulo. Então, se é nulo, o que é que vai acontecer? Eu vou criar um nó e vou jogar ele à esquerda, apontando para ele. Ó. Aqui vai ficar o 7. E o 11, o filho da esquerda, vai apontar para o 7 agora. Então, 7 aqui fica apontando para nulo e nulo também, né? Essa é a inicialização de todos os nós, tá? Beleza? Ok, foi o 7. Agora vai o 15. Vou de novo, né? Envio o root está apontando para o 11, eu verifico. 15 é maior ou menor que 15? É maior. Aí eu verifico. O 11 tem filho à esquerda, à direita? Aqui é a direita, tá? Direita. A gente tem duas direitas, né? Duas esquerdas. Só para lembrar. Então, ele verifica. Tem filho à esquerda? Não tem. Então, se não tem, joga o 15 lá. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou criar um nó. E do mesmo jeito, né? Nulo. E nulo, esse nó aqui. Tá bom? E assim sucessivamente, certo? Só que agora vai começar a mudar o jogo, né? Vamos para o 5, para o 5, eu jogo o root, eu verifico. O 11 é maior ou menor que 5? Opa, o 11 é maior que 5. Então, eu vou ter que jogar o 5 à esquerda. Quando eu vou para a esquerda, eu tenho um filho, né? Então, eu vou ter que chamar de novo o insert node, só que em vez de mandar o 11, eu mando o 7, tá? Por isso que a gente faz essa chamada aqui, ó. Se for nulo, eu já coloco, como a gente fez com 7, tá? Mas se não for nulo, ele vai chamar o insert node do left. Ou seja, ele vai chamar essa função recursivamente, só que em vez de mandar o root, eu mando o meu nó à esquerda, tá? Então, por isso que eu quero que eu faça. Né? Eu cheguei no 11. Tem filho à esquerda? Tem. Então, chamo o insert node agora para o 7. Aí o 7 aqui vai ver. É nulo ou não é nulo? Se é nulo à esquerda, né, eu vou verificar. O 5 é menor, igual que, maior ou menor que 7? Não, 5 é menor que 7. Então, vou à esquerda do 7. A esquerda do 7 está nulo? Tá, então já joga ele lá. Então, no caso aqui, vai vir o 5. Entenderam essa passagem? Sim? Legal. Vamos só mais um pouquinho, tá? A gente também não ficar só nisso. Então, vou inserir o 3. O que é que vai acontecer? Vou para o 11. 11. O 3 é menor que 11? É. Então, vou à esquerda. 7 é menor que 11? É. Vou à esquerda. 5 é menor que 11? Não. Para falar a verdade, 3 é menor que 5, né? E aí, eu vou e jogo ele aqui. Beleza? Vou para o 9. Aí eu vejo, 9 é menor que 11, então vai para a esquerda. 9 é menor que 7? Não. Ele tem que ir à direita do 7. Aí eu vou verificar, a direita do 7 tem alguma coisa? Não. Então eu jogo o 9
para cá. Certo? Então, essa é sempre essa busca, tá, pessoal? Por isso que a gente está usando aqui recursividade, né? Em vez de eu ficar guardando a estrutura toda, o que é que eu preciso saber? Os ponteiros. Então, se eu estou mantendo sempre quem é menor do que eu à esquerda e sempre quem é maior do que eu à direita, eu vou até ter espaço vazio para eu colocar esse nó. Então, vou andando até ter espaço para colocar o nó. Encontrei o espaço para colocar o nó, jogo ele lá, beleza? E aí a gente faz isso de forma recursiva, beleza? Então, essa é a estrutura de inserção, tá bom? E professor, Pode falar, Diago. pode ser uma pergunta idiota, mas tipo assim, isso aí pode ser feito, tipo, sei lá, infinitamente. Infinitamente, não. Para falar a verdade, tudo tem um limite, né? Qual o limite? Limite é o espaço de armazenamento, né? Então, quanto maior o espaço de armazenamento, eu posso ficar inserindo na árvore aqui o tempo todo. Até chegar no momento que eu não vou ter espaço, né? Mas o que acontece em relação ao infinito, né? Não vai acontecer uma recursividade, né? Que vai estourar a memória, beleza? Aí vai depender também do tamanho da árvore, né? Pode acontecer de o processador não aguentar uma árvore de levels tão grandes assim, que vai ter muitas chamadas recursivas, né? Pode acontecer. Então, tudo vai ter um limite, mas é muito difícil você chegar no limite com essa estrutura aí. É que essa estrutura é bastante concisa. Ou à esquerda ou à direita, ou à esquerda ou à direita, que uma hora vai ser nulo. Então, não vai ter um pau, digamos assim, em relação à estrutura, entendeu? Porque a estrutura ela é bem montada, né? Mas se você errou a programação. Assim. Beleza? Respondido? Sim, sim. Show. Então, voltando aqui. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu ia fazer uma brincadeirinha aqui, mas enfim, já era. Então, por exemplo, aqui, digamos que eu não tinha um nó 6, né? Tava com a árvore já toda dessa forma aqui, certo? E aí eu vou inserir o nó 6 aonde? É sempre essa procura, galera. Primeiro começa da raiz. 6 é menor do que 11? Então vou para a esquerda. 6 é menor que 7? Vou para a esquerda. 5 ou 6 é menor que 5? Não. Então jogo à direita. Direita tá nulo? Tá. Eu jogo 6 para lá. Tá bom? Então, lembrem-se dessa estrutura, né? Verifico a esquerda, a direita, a gente até encontrar um espaço vazio. Cheguei no espaço vazio, cheguei, tá? No caso, João Gabriel, o único caso que eu vi estourar a memória foi naquela aplicação, né? Que a gente fez lá na primeira unidade. Mas aquilo dali acontece não só no Replit. Eu tentei até fazer ele fora, aconteceu a mesma coisa, porque aquela recursividade ali ela é bastante pauleira, tá? Se o n for maior que 4, já complica, porque ela faz muitas chamadas recursivas, né? O dali é um caso realmente extremo, tá? Mas, na maioria dos casos, pro que a gente vai fazer na atividade, né, nas aulas, dá de boa, para trabalhar com recursividade, tá? Mas, por exemplo, eu fiz também com Python, deu o mesmo problema, tá? Então, realmente dependendo da recursividade, a gente pode esticar demais, entendeu? Entrar numa recursividade muito grande, né? É o que a gente chama de altura, né? Pilha, como é que chama? Pilha de execução. Tem um tamanho limitado, sei lá, 3.000, 5.000, uma coisa do tipo. E aí chegou nesse limite, ele aqui não tem como. O negócio vai ficar louco, que aí ele para. Ele prefere parar do que dar problema no computador, entendeu? Dar uma travada. E aí ele vai e dá um stop, certo? Beleza, galera. Percorreu a árvore. Esse daqui é o que eu quero que vocês guardem na memória, porque eu vou mostrar como é que é o em ordem, certo? E a atividade assíncrona de vocês é fazer o pré-ordem e o pós-ordem, beleza? Então, bastante atenção aqui, que eu não vai ter vídeo na aula assíncrona. Eu já estou fazendo vídeo aqui com vocês, tá bom? Então, o que é percorrer a árvore? Percorrer a árvore, galera, é visitar todos os nós da árvore, tá? Então, vou visitar todos os nós da árvore.
E aí essa visita é legal para fazer a busca, tá? Então, quando a gente visita, a gente sabe encontrar os nós, né? Então, a gente pode fazer a busca na árvore tanto em ordem, pré-ordem como pós-ordem. Observação, vai fazer concurso, alguma coisa do tipo? Galera, é quase certeza ter uma questão desse tipo aqui, tá? Como é que é percorrimento, né? Como percorrer uma árvore. Aqui eu coloquei uns vídeos extras, tá? Mas também na atividade eu coloquei esses vídeos, que são bastante legais. O cara lá explica bem direitinho também. Outra forma de vocês verem também, né? Mais didático até. Então, vou mostrar aqui como é que é o pré-ordem. Então, pré-ordem, como é que ele funciona, né? Bora ver aqui a descrição. Visita todos os nós de uma BST em ordem crescente, tá? O que significa que todos nós serão visitados, do menor para o maior. Então, em ordem, eu vou já mostrar a minha árvore em ordem crescente, tá? Uma aplicação para o uso do percurso em ordem seria ordenar uma árvore, né? E olha só, galera, como é que seria o procedimento. Eu chamo recursivamente um em ordem, tá? Para o left. Dou um callback para um nó chave, tá? E depois eu faço uma busca recursiva para o em ordem para o right, beleza? Então aqui, galera, eu vou percorrer a árvore utilizando recursividade. Observem que o callback, o que é o callback, galera? É o que é que eu vou fazer com essa chave. Como é que eu vou exibir essa chave? Tá? É o callback. Então eu vou colocar na função como eu quero exibir essa informação, tá? O callback é uma função qualquer, eu crio uma função e coloco lá. É bastante legal isso daqui. Tá? Ou, por exemplo, eu posso colocar a chave entre colchete, eu posso colocar a chave entre aspas, eu posso colocar um texto e colocar a chave, eu posso fazer qualquer coisa dentro desse callback. Mas o importante aqui é o quê? Eu vou imprimir um nó. Esse callback vai imprimir um nó, tá bom? Então, em ordem, o que é que eu faço? Eu chamo recursivamente o em ordem, mostro a chave e chamo recursivamente em ordem, só que para a esquerda. Esquerda, mostro, direita, tá? Até que o nó seja nulo. Então, nó é nulo, né? Então, significa que eu não tenho como ir para a esquerda ou à direita, né? Eu não tenho como acessar as informações. Aí eu paro, não entro, né, na recursividade de novo. Então, bora ver essa estrutura aqui, como é que seria, tá? Então, vou aqui reescrever a função recursiva. Eu vou chamar o inOrder, left, callback, né? Vou mostrar, vou colocar só assim, console, log, a chave, certo? E vou chamar o inOrder, write, e o callback lá. Certo? Aqui não precisa desse callback, tá? Só estou colocando callback para ficar de acordo com o código, tá? Mas praticamente, eu vou para o inOrder left, mostro a chave e order right. Então, isso aqui é uma função recursiva. Isso aqui está dentro do inOrder. Deixa eu fazer assim, melhor. InOrder node. InOrder. Aliás, se o node for diferente, né? Diferente de null, eu vou chamar o inOrder node left, mostro console log node key, tá? E chamo em order node right.
E aí fecha. Beleza? Então, vou chamar isso daqui de forma recursiva, tá? Vou para o nó. O nó é diferente de nulo, então chamo em order para o left. Depois, console, depois chamo em order para o right. Então, como é que vai ser? Eu vou colocar como é que cada um vai ser exibido no log, tá? Então, quando eu vou chamar o order, eu chamo do root. Tudo começa com root, tá? Aí eu venho e vejo, o root é diferente de nulo? É. Aí ele vai vir, deixa eu colocar aqui outra cor. Isso aqui, o root é diferente de nulo? É. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar um order para a esquerda do root. Quem é a esquerda do root? Agora é o 7. Certo? Aí, de novo, 7 é diferente de nulo? É. E order left do 7, que é o left do 7, é o 5. 5 é diferente de nulo? É. Chamo o left do 5. Quem é o left do 5? É o 3. 3 é diferente de nulo? É. Chamo em order left do 3. Quem é o left do 3? Nulo. Quando ele vai chegar para verificar o if, aí ele não entra mais. Aí desempilha, sai. Aí eu vou mostrar o node.key. Quem é o node.key? É o 3. Pronto, já visitei o 3. Morreu. Volto para o 5. Agora eu vou para console.log o 5. E depois eu vou para o write. Write do 5, quem é? É o 6. 6 é diferente de nulo? É. Em order, left do 6. Left do 6 é o quê? Nulo, né? Então, volto para o 6. Imprime o 6 e aí eu verifico, né? 6, à esquerda do 6, quem é? Não tem também. Volto agora para o 7. Direita do 7, quem é? 9. 9 tem nó à esquerda? Tem. 8. 8 tem nó à esquerda? Não tem. Imprimo o 8. Volto para o 9. Imprimo 9. Vou à direita do 9. Quem é a direita do 9? 10. 10 tem à esquerda? Não. Imprimo 10. 10 tem à direita? Não. Volto para o 11, né? Imprimo o 11. E agora eu vou para a direita do 11. Vou para o 15. 15 tem nó à esquerda? Tem. 13. 13 tem nó à esquerda? Tem. 12. 12 tem nó à esquerda? Não tem. Volta para o 12. Imprimo o 12 e vou à direita do 12. 12 tem nó à direita? Não tem. Imprimo agora o 13 e vou para a direita do 13. 14. 14 tem nó à esquerda? Não. Imprimo o 14. 14 tem nó à direita? Não. E aí vai voltando. Voltou agora para o 15. Imprimo o 15. Vou para a direita. Direita, 20. A esquerda de 20, 18. 18 tem nó à esquerda? Não. Imprimo 18. 18 tem nó à direita? Não. Volto para o 20, imprimo 20. Direita do 20, 25. 25 tem nó à esquerda? Não. Volto para o 25, imprimo ele. Vou para a direita do 25. 25 tem nó à direita? Não. Olha só, galera, o que a gente tem no final. A gente tem todos os nós de forma crescente, né? 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 25. Tá? Então, isso é o que a gente chama de ordem. Isso aí é recursividade, galera. Para esquerda, 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 esquerda. Volto, mostro, vou para a direita. Direita, esquerda, entendeu? Muito louquinho, né? Nesse vídeo aqui, tá? Eu coloquei aqui um link para vocês verem um vídeo do cara mostrando isso de forma mais dinâmica, né? Mais interessantezinha e tal. Então, depois dê uma olhada nesse material extra para entender melhor, tá? E aí, o que é que vocês vão ter que fazer na atividade? Vocês vão ter que fazer as chamadas recursivas da ordem correta, para aparecer o resultado correto, beleza? Então, bora mostrar agora como é que funciona o pré-ordem aqui, tá? O pré-order, qual é a ideia? Eu vou visitar um dos nós antes de visitar os seus descendentes. Ou seja, eu imprimo o nó depois que eu chamo o left e depois que eu chamo o right.
beleza? Então, esse é o pré-order. Eu primeiro imprimo o nó para depois percorrer a esquerda e a direita, de forma recursiva, tá? Então, aqui a diferença entre esse tipo de percurso e o em ordem que a gente viu, né? É que o pré-ordem visita o nó raiz antes e depois de visitar o nó à esquerda e o nó à direita. Bom, então já dei a dica aqui de como é que vai ser as chamadas recursivas, tá? E o pós-order, similar, né? Só que fica no final, certo? Então, eu vou visitar o nó somente que eu visito os meus descendentes. Então, vou chamar recursivamente o left, chamo recursivamente o right e depois que eu vou imprimir o nó, beleza? Então, essa é a ideia das formas de percurso, né? Enquanto em ordem já deixa de forma ordenada, o pré-order e o pós-order não vai ter essa ordem que a gente viu bonitinha aqui, não. Beleza? Fica até assim, para vocês pensarem como é que seria mostrar de forma decrescente. Como seria mostrar de forma decrescente? Vocês têm uma ideia de como é que seria isso? O que é que vocês Professor, acham? voltando ali, tipo assim, então quer dizer que aquele pré-ordem e pós-ordem não vai imprimir em ordem, né? O pré-ordem e o pós-ordem não imprime em ordem. Ah, tá. Tá? O em ordem é que ele imprime em ordem, crescente. Tá? O pós e o pré-ordem, né, ele vai imprimir de forma diferente. Vocês não vão ter um padrão bem estabelecido, não. Tá? E aí eu vou e coloco essa pergunta para vocês. Aqui, deixa eu dar um run aqui, ó. Aqui é em ordem, tá? Em ordem está imprimindo dessa forma. Como é que vocês acham que eu teria que chamar, cadê? Essa função aqui, né, que é justamente o em ordem, para ele imprimir de forma decrescente? O que é que vocês acham que a gente tem que modificar aqui nessa estrutura? Ficar meio feio sem ordem. Vocês têm alguma sugestão de como é que a gente teria que mexer nesse código aqui para fazer com que fique em ordem decrescente? Posso chutar? Pode falar. Rapaz, de primeiro assim, eu acho que era só trocar ali o left e right, né? Não botar o right primeiro, left pro final, não. Eu também acho. Bora ver. Right, left. Bora ver como é que vai ficar agora. Perfeito. Ó. 25, 20, 18. Pronto, só precisa fazer isso daí mesmo. Beleza? Então, se eu quero em ordem crescente, primeiro eu visito a esquerda, imprimo e direita. Se eu quero ordem decrescente, primeiro direita, imprimo, esquerda. Show, muito bom. Perfeito. Legal, aí vocês vão, eu coloquei na atividade, né, como é que é a ordem que vocês vão ter que encontrar, tá? Então, já botei um consolezinho lá de como é que seria a ordem do pré-ordem e do pós-ordem. Então, vocês vão ter que manipular a chamada recursiva. Somente isso, tá bom? A atividade de vocês. Então, tentem fazer rápido para enquanto tá com a ideia em mente, tá? Beleza. Outra coisa que é legal dessa estrutura, galera, é que a gente pode já saber qual é o valor mínimo e máximo. Como é que a gente sabe o valor mínimo e máximo aqui? O que é que vocês acham? Como é que eu vou saber que é o mínimo e o máximo dessa árvore? Ordene e pega o primeiro e o último. O menor valor, né? Como o Jared deu a ideia aí, é quem? Quem está à esquerda. Eu vou sempre à esquerda, vai para a esquerda, vai para a esquerda, vai para a esquerda até achar o nulo. Antes do nulo é justamente o menor valor. Então, observa, ó. Esquerda do root, é o 7. Esquerda do 7, 5. Esquerda do 5, 3. Esquerda do 3, nulo. Opa, esse é o menor. E o maior é o da direita. Então, vou. Direita do 11, 15. Direita do 15, 20. Direita do 20, 25. Direita do 25, nulo. Quem é o maior? 25. Então, o maior e o menor é fácil. Basta o quê? Que a gente vá recursivamente, né, à esquerda, até encontrar o nulo. E maior, eu vou recursivamente para a direita até encontrar o nulo, tá? Então, aqui é como a gente sabe o máximo e o mínimo, né? Então, máximo node, ó, máximo node, ó, eu vou sempre para a direita, ó. Vou para a direita até encontrar o maior valor, né? O nulo, né? A chave nula.
Quando eu encontrar nulo, eu retorno o valor desse nó. Da mesma forma, o mínimo, né? Só que eu vou para a esquerda. Então, vou indo para a esquerda até encontrar o menor, tá? Então, se eu vier aqui e dar um console agora. Console. Vou botar só assim. Eu chamei a árvore de quê? Tree. Tree.min vai ser o 3. E o tree.max vai ser o 25. Certo? Então, dessa forma, eu vou andando, né? Para a esquerda e para a direita. Nesse caso aqui, nem precisou fazer recursivo, né? Aqui está só um for. Eu só estou colocando no current o que está à esquerda e aí verificando se esse cara é nulo, né? Se esse cara for nulo, significa o quê? Que ele já é o valor que eu estou esperando, né? Então, não entro mais aqui e já imprimo, tá bom? E como é que seria pesquisar um valor específico? Aí, não pesquisar o valor específico, a gente tem que ir procurando, né? Então, joga um valor, pesquisa aí se tem o 10. Aí ele vai para o root. 10 é maior ou menor do que o root? É menor, então ele vai para a esquerda. E aí ele vai procurando se ele acha. Se ele não achar, retorna falso. Achando, eu retorno true, tá? Então, procurar um valor específico, tá onde? Tá aqui. Search node, tá? Então, faço esse search node aqui. Só que nesse search node, eu tenho que fazer de forma recursiva, né? Sempre verificando, esquerda, direita, esquerda, direita. Esse valor é menor ou maior? Maior ou menor do que o nó? Aí eu vou andando até encontrar o valor esperado. Então, por exemplo, se eu for chamar aqui tree.search 20, ele vai tornar verdadeiro, né? Se eu colocar aqui 2, ele vai tornar falso, porque ele não encontrou a chave quando foi pesquisar. Beleza? Então, essa é a função recursiva que eu vou fazer para procurar. Beleza? Essa chave na árvore. Tá bom? Então, como é que seria? Por exemplo, vou pesquisar pelo 13. Como é que eu faço nesse search? Eu verifico. O 13 é menor do que o 11? É menor do que o 11. Aliás, é maior do que o 11, né? Então, ele vai para a direita. 13 é menor ou maior que 15? É menor. Então, vou para a esquerda. Quando eu vou para a esquerda, eu já acho o 13. Beleza? Opa, encontrei, já retorno o verdadeiro. Vamos supor agora que eu não tenho na árvore um valor. Vamos supor, vou pegar aqui o valor, deixa eu ver. 4. 4. Aí eu vou vir, ó. 4 é menor que 11? É, eu vou para a esquerda. 7 é menor que 11? É, vou para a esquerda. 5 é menor que 11, não, menor que 4? 4 é menor que 5? É menor que 5. Então, vou para a esquerda. Só que quando eu chego na esquerda, eu encontro um valor que é menor do que 4, né? Quando eu pego 4 é menor que 3, não é, é maior. Aí eu vou verificar, 3 tem filho à direita? Não tem. Então, como ele não tem filho à direita, significa que não tem 4, né? Que o 4 não está ali, listado. Então, se eu for para um lado ou para o outro, e eu chegar no nulo, ou então eu chegar em um valor que não tem como eu achar, né? Porque não está nos limites, então é falso, certo? E aí, para encerrar a aula de hoje, tá? A gente vai só falar como é que é a remoção do nó. Quando é folha, melhor dos mundos. É só tirar aquele cara de lá, beleza? Quando eu tenho um filho à direita ou à esquerda, também legal. Eu só preciso reestruturar, né? Para dizer como é que vai ficar a estrutura. Se vai ficar à esquerda ou à direita, os que ficaram, né? Porque assim, galera, eu vou tirar um nó, só que eu não tiro o subtree dele. Eu só tiro o nó. Então, quando eu tiro o nó, eu tenho que deixar a estrutura da mesma forma, beleza? Então, por exemplo, aqui, ó. Vou tirar uma folha aqui. Tirando a folha, é só tirar o nó e apontar o 5 aqui à direita do 5 para nulo. Beleza? Então, folha, eu tiro o nó e aponto à direita para o nulo.
Ok. Agora, vamos supor que eu tenho um só filho, um só nó, à direita ou à esquerda. O que é que vai acontecer? Se eu for tirar esse nó, eu tenho que verificar, né, de motar o ponteiro do que ficou, né, do pai dele, no caso, para o filho dele, certo? Então, no caso aqui, eu tinha os 5, né? Eliminei os 5. Eu tenho que apontar a esquerda do nó 7 para o 3. Beleza? Então, porque senão eu vou perder a referência desse nó, tá? Então, eu tiro o nó, mas eu tenho que manter a estrutura, certo? E como é que funciona se eu tenho, se eu eliminar, né, um nó que tem 2 filhos? Como é que funciona? Olha só. Se eu vou pegar esse 20 aqui, ó, né? 20, tem o nó 18, 25. Aqui é 15, tá, galera? Não dá para ver, mas aqui é um 15. Aqui é o 18. Eu vou tirar o 18. Aliás, vou tirar o 18. O que ele está querendo ver? Não, nesse caso aqui, galera, ele está querendo remover o 15, tá? Eu quero remover o 15. Se eu quero remover o 15, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que manter a estrutura como eu falei, né? Até para aquela ordem continuar, né? Quando eu chamar um em ordem, ele ficar em ordem bonitinho, certo? Então, quando eu tiro 15, eu tenho que verificar se existe um valor entre 15 e o 20, tá? Existe um valor entre o 15 e o 20? Aí eu vou verificar que existe, tem um 18, bem aqui, ó. Então, se tem um 18 bem aqui, esse 18 ele não pode ficar aqui e o 20 subir. O 18 é que tem que vir para cá, beleza? Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Cheguei no 15, vou eliminar o 15. Tem filho à direita, tem filho à esquerda? Eu vou olhar à direita dele. À direita tem algum nó que está entre a minha chave e o meu nó à direita? Tem, 18. Então, vou ter que subir o 18 para o meu lugar e apontar o 20 à esquerda do 20 para o nulo, né? Porque eu já tirei o 18 dali. Então, é como se estivesse removendo o 18, né? Removendo a folha, tá? Então, substituo 15 por 18 e removo o 18. Então, essa é a parte mais complicada, é o terceiro caso, né? Quando eu tenho 2 filhos. E aí, esses 2 filhos é mais quando é a direita, né? A direita que é o caso sério, beleza? Que eu tenho que verificar isso. Da mesma forma, a esquerda, tá? A esquerda eu também tenho que tomar esse cuidado. Se não tem ali um valor que seja menor que vai ter que subir, tá? Então, eu tenho que sempre olhar essas extremidades, beleza? Então, todos os códigos dessas remoções, né? Vocês podem testar, fazer essas remoções que a gente fez aqui. Façam isso, né? Pega lá, remove o 6, remove o 7, remove o 15 e vê como é que vai ficar a estrutura da árvore quando você der um pré-ordem lá, beleza? Que é bom para vocês estudarem, ok? Então era isso, galera, que eu tinha para a aula de hoje. Só relembrando, né, a atividade assíncrona é vocês implementarem o pré-order e o pós-order num código já feito, né? Então vocês vão fazer aquele fork, alterar lá e mandar o link, né, da atividade, né, mandar o link do Replit na atividade, beleza?